O que define, afinal, um romance policial ou novela policial? Na minha opinião, são os três elementos que eu falei no outro vídeo. O criminoso, o personagem que comete a infração, que comete o crime, a vítima ou vítimas, os que sofrem a ação do criminoso, e o agente da polícia ou detetive, que é o que busca restaurar a justiça, punir o criminoso de alguma forma e fazer justiça às vítimas, restaurar a ordem. E aí, quando a gente pensa nisso, do que forma o romance policial, o que é que caracteriza uma obra policial, né, dentro do gênero, a gente se dá com alguns probleminhas, algumas questões, se é que se pode chamar de problema, mas é uma polêmica quando se fala da literatura policial, porque alguns romances clássicos são considerados por determinados estudiosos e até escritores do gênero como obras policiais, obras do gênero de literatura policial. Crime e Castigo, de 1866. O Mistério de Edwin Drood, que ficou inacabado, foi publicado póstumamente, do Charles Dickens. E outra obra, também do escritor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que foi publicado de forma seriada entre 1879 e 1880. Como eu falei, alguns até especialistas e escritores de literatura policial defendem que algumas dessas obras, se não todas, são perfeitamente classificáveis no gênero de literatura policial. Alguns especialistas discordam. Inclusive, pessoas que escrevem também literatura policial e que escrevem sobre o gênero, que fazem análise, que escrevem ensaios sobre detetives, sobre figuras como Poirot, da Agatha Christie, como Sherlock Holmes, do Conan Doyle, e os grandes vilões, enfim, pessoas que conhecem bem o gênero, elas não estão discordando simplesmente por discordar. Mas eu acho que justamente vai depender do que a gente considera que caracteriza o gênero. Por isso eu falei no início, o que caracteriza. Quando a gente pega, por exemplo, Crime e Castigo, você tem o criminoso, você tem as vítimas e você tem um personagem que realmente funciona como agente da polícia, que investiga, que até, ao que parece, já sabe que aquela pessoa cometeu o crime, os crimes, na verdade, e só está esperando o momento certo, né? Esperando que consiga provar de modo concreto ou obtendo a confissão do criminoso. No Mistério de Edwin Drood, a gente tem um romance, e aí o problemático dessa obra do Dickens foi o seu último romance e ele não conseguiu terminar. Então há quem diga que esse até é a obra policial por excelência, porque a gente não tem o final, então não sabe quem é o criminoso. E os irmãos Karamazov, que na minha opinião, é o que menos pode ser colocado dentro do gênero. Por quê? Porque você tem o criminoso, você tem a vítima e você não tem exatamente um agente da polícia ou um policial. Você tem forças anônimas que trabalham dentro da história, que capturam a pessoa, né, que foi considerada a responsável pelo crime, considerado o criminoso, né, que é justamente um dos filhos do velho Karamazov, que aparece assassinado. Mas essa figura, né, do agente da polícia não é bem definida, ela está ali perdida numa multidão praticamente anônima. E esse romance do Dostoiévski, ele tem um leque de possibilidades de leitura e de discussão e de temas dentro da história muito amplo. Eu acho que não dá para definir como romance policial, porque o crime, para mim, na minha opinião, como leitora desse romance, ele é mais um pretexto, vamos dizer assim, é mais um ponto do qual o Dostoiévski vai partir para fazer uma discussão muito ampla, não desmerecendo o gênero policial, mas eu acho que não dá para classificar os irmãos Karamazov dentro
dentro do gênero. Apesar até de você ter um mistério. Quem foi que cometeu o crime? Será que aquele filho apanhado realmente cometeu o crime? Será que quando ele diz que é inocente, ele está sendo sincero? E aí quando ele diz que ele é culpado, ele está sendo sincero? Qual é a verdade? Mas esse aqui eu ainda não terminei de ler, eu tive uns probleminhas e preciso terminar para opinar melhor, o do Dickens. Mas o Crime e Castigo, na minha opinião, merece ser colocado dentro do gênero de literatura policial. Para quem considera que o romance policial é aquele romance em que você só sabe quem é o criminoso no desfecho, vai discordar de mim. Porque quando você começa a ler Crime e Castigo, logo no começo, logo nos primeiros capítulos, você sabe quem é o assassino. O Dostoiévski não esconde isso. Você vê, assiste a cena como leitor em que o Raskolnikov, o personagem principal, assassina, né, mata aquelas duas mulheres. A velha usurária e a irmã dela, que chega de repente e pega ele ali. E então não há nenhuma dúvida. Para quem considera que o romance policial, a história policial se caracteriza por só se descobre quem é o responsável pelo crime ou responsáveis, né? Só se redescobre quem é o criminoso no desfecho, vai descartar Crime e Castigo na mesma hora. Como eu acho que o gênero se define pelas as três figuras que eu mencionei, isso é uma posição minha, como leitora e apaixonada do gênero. E como eu acho que o Dostoiévski faz é, mais uma vez, porque não foi a única vez que ele fez isso, uma ousadia quando, em pleno século XIX, isso aqui é publicado em 1866, ele apresenta a sua história, não do ponto de vista do agente da polícia, não do ponto de vista do detetive, mas do ponto de vista, ainda que não seja narrado na primeira pessoa, mas você ter acesso, o leitor tem acesso completo aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos, aos raciocínios do criminoso, que é o Raskolnikov. Você quase não tem acesso àquilo que o agente da polícia está pensando, né? Está determinando. O verdadeiro foco do interesse do Dostoiévski é a mente e a emoção do criminoso. E isso já é uma ousadia, porque essa é uma posição que a literatura policial, como gênero, só vai assumir no século XX, mais ou menos da década de 40, da década de 50, mais ou menos, em que a gente vai ter esse ponto de vista a partir do criminoso. É muito raro. Tem até um ou outro caso antes disso, mas é muito raro antes da década de 40, da década de 50 do século XX. Então, Dostoiévski faz uma ousadia aqui. Eu acho que é um romance policial porque, para mim, não é o essencial do gênero que você só descubra o criminoso no fim. Eu acho muito rica e muito ousada para 1866, o Dostoiévski contar uma história de crime em que você vê o criminoso, em que você assiste o pensamento do criminoso e que você tem uma inversão muito interessante e ousada e, vamos dizer, cristã até, nesse romance. Porque o Dostoiévski não está pondo a responsabilidade de restaurar a ordem, como eu falei, né? Que o romance policial parece trabalhar nessa crença básica. Que existe uma ordem, que há uma perturbação da ordem, que é o crime, e que deve haver uma restauração da ordem. Restaurar, fazer justiça, né? Que é quando o agente da polícia ou o detetive investiga. E aí o que o Dostoiévski faz? Ele não coloca a responsabilidade de se restaurar a ordem, de se fazer justiça, a partir dos agentes da polícia, a partir do detetive, a partir do policial da história, mas do ponto de vista mostrando os pensamentos e os sentimentos do próprio criminoso, daquele que transgrediu, que é o Raskolnikov. É ele em que o Dostoiévski coloca o peso mesmo, porque a gente sente isso, o peso e a responsabilidade de restaurar aquilo que ele fez. E isso é, ao mesmo tempo, muito cristão e, ao mesmo tempo, muito ousado para 1866, dentro do gênero de literatura policial.